Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando e o assunto do vídeo de hoje são as semifinais da Eurocopa, cada vez mais perto de chegar no grande momento de conhecermos quem será a campeã dessa edição da Euro. Eu já peço para você deixar o seu like aqui, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e me seguir para mais conteúdos também nas outras redes sociais, seja no Instagram, no TikTok ou no X/Twitter. Então, bora lá. Expectativa de dois ótimos jogos, semifinais de seleções pesadas, com bons jogadores. É sempre uma pena quando vai chegando essa reta final de torneio de seleções, que vai tendo mais dias sem jogos, e você fica já naquele começo de saudade, né? E as semifinais iniciam na terça-feira, 4 da tarde, na tela da Globo e também do Sport TV, com o grande jogo, né? Que é Espanha e França, né? Duas das melhores seleções do continente, eram duas das grandes favoritas ao título e que se enfrentam no que promete ser um jogaço. De um lado você tem a Espanha, que para mim é ofensivamente é a melhor seleção do torneio para mim, é a que tem mais jogado mais bola, que tem mais me encantado, melhor desempenho, o coletivo vem potencializando bastante suas individualidades e ofensivamente falando é o melhor ataque nesse sentido, a seleção que consegue mais empurrar, consegue mais criar, até mesmo com grandes adversários e consegue criar de diferentes formas, seja propondo, seja envolvendo na posse de bola, aproximação, seja apostando em velocidade. Uma seleção que tem diferentes armas, agressividade pelos lados com Nico Williams e Lamine Yamal, muito importante. O Morata não faz uma grande Euro, mas é um cara taticamente importante, ele se movimentando, girando opção. Você tem um ótimo meio de campo, um Rodri em nível fantástico, Fábio Ruiz fazendo um grande torneio. Não vai ter o Pedro lesionado, você tem o Dani Olmo também muito bem, fez uma partidaça na semifinal nas quartas contra a Alemanha. E é um ótimo time no meio para frente. Você ainda tem Ferran Torres, que na seleção é um jogador que cresce, podendo sair do banco. Então, promessa de um grande jogo. Você tem o Mikel Merino, né, que fez o gol da classificação, também é um jogador que vai dar um pouco mais de pegada no meio campo e pode, inclusive, ser titular, não seria nenhuma surpresa. Então, é uma seleção que empolga bastante nesse sentido. Quanto uma França, que ofensivamente empolga, nem um pouco, nem de longe. Uma seleção bastante pobre ofensivamente, até que na Euro. A França não fez nenhum gol de bola rolando. Todos os gols que aconteceram de bola rolando foram gols contras. Um jogador francês não fez nenhum gol de bola rolando até aqui nessa Euro. O único jogador francês que fez o gol foi o Mbappé de pênalti, que mostra também a pobreza conhecendo ofensivamente a França. Mas é para mim a melhor defesa da Euro, a seleção mais sólida defensivamente. Tanto pelo meio do seu meio de campo, com Rabiot, Kanté, Tchouaméni, ou Kamaté, Camavinga e Fofana como duas boas opções, seja pela sua linha de defesa, com o Koundé fazendo grande Euro pela lateral direita, Saliba e o Upamecano bem na zaga e o Théo Hernandes muito bem na lateral esquerda. E caso você consiga furar toda essa linha de defesa, todos esses jogadores, você ainda tem um grande goleiro lá atrás, que é o Mike Maignan. Então a gente tem de lado um grande ataque, que vem muito bem, e uma grande defesa. Então eu espero a Espanha propondo mais jogo, ter muito mais iniciativa, até por característica. Também porque a França se sente muito confortável quando é atacada, quando ela pode ser atuar de maneira mais reativa. É uma seleção que sabe se portar nesse estilo. É um jogo que o Deschamps já encarou em diversos momentos. A seleção francesa, desde o início da era de Deschamps, nunca foi uma seleção de empolgar, de encantar, de vencer com facilidade, não. Uma seleção muito sólida, muito competitiva e que mais uma vez chega entre as melhores do torneio. Sob o comando dele, ele teve o vice da Euro em 2016, campeão do mundo em 18, tem título de Nations League nesse meio do caminho, inclusive contra a própria Espanha. Você tem agora uma vice de Copa do Mundo 2022 e novamente as quatro melhores seleções em um torneio grande contra uma Espanha que vem crescendo e que tem uma geração muito boa, especialmente no meio para frente. Não vai ter o Pedro lesionado, mas você perdeu o Gavi, que também seria uma peça importante, não disputou o torneio. Você tem Lamine Yamal e Nico Williams nas pontas, você tem o Rodri em fase espetacular. Então é uma seleção muito boa e que tende a crescer ainda mais. O trabalho do Zé da Fuente é um trabalho bom, um trabalho ainda que pode oferecer ainda mais e fazer a Espanha, por exemplo, chegar na Copa de 2026 entre as principais favoritas do torneio. Falando um pouco sobre o jogo em si, a Espanha tem dois desfalques para mim muito grandes, justamente do seu lado esquerdo da defesa, que é a perda por suspensão do Lenormand e principalmente do Carvajal. Carvajal fez um ótimo jogo contra a Alemanha, mesmo em várias situações de 2 contra 1, sobrecarregado, se portou muito bem, um cara de muita experiência, muita liderança, que ofensivamente também vai bem no ataque, muitas vezes atacando por dentro, dando opção para o Lamine Yamal, a fazer com que ele muitas vezes possa ter a situação de ficar num contra um. Mas são dois desfalques muito grandes, até pela questão de quem vai repor. Tudo bem que na zaga, o Nacho é um bom zagueiro, não acho que a diferença dele do Norman para Nacho é tão grande assim, porém a outra opção na lateral direita é uma diferença muito grande. Eu acho que o experiente Jesus Navas
que foi convocado pelo De La Fuente, já é um cara um estágio aquele muito mais avançado, que já não tem o mesmo rendimento que teve já tem como lateral direito em anos atrás. Ofensivamente é um cara que apoia bastante e consegue manter esse bom nível no apoio, mas defensivamente deixa bastante muito mais a desejar em comparação ao Carvajal. E estamos falando do principal lado ofensivo da França, que é o lado esquerdo, seja pela subida do Gustavo Hernandes, seja por ter um Mbappé caindo ali, você tem sempre a aproximação de algum mês, seja o Rabiot, seja outro. Então, eu acho que isso é um ponto bastante preocupante para a Espanha nesse sentido, como vai se portar esse lado dessa defesa. E a defesa espanhola vem dando alguns sinais preocupantes, tanto jogando em transição, e acho que é um jogo que vai ser exigido nisso. A própria Geórgia explorou isso bem, a Alemanha conseguiu explorar bem. Quando a Espanha precisa defender a profundidade, é uma seleção que teve mais problemas contra a Alemanha, especialmente no segundo tempo. É uma seleção que também sofreu questões de jogo mais físico, e a Alemanha cresceu no segundo tempo muito a partir disso, muito explorando esse jogo mais direto, com a entrada do Fulcru, que levou muito a melhor sobre os zagueiros espanhóis, e explorando mais a velocidade pelos lados do campo, até pela falta de uma capacidade de recomposição do Lamine Yamal e do Nico Williams. A França tem o Theo Hernandes, que é um cara que apoiando é muito bom, e tem jogadores de velocidade, tem um Dembélé, Mbappé, Barcola, pode jogar pelas pontas. Então a França tem jogadores capazes de explorar essas questões. Essa parte do centroavante mais físico, tudo bem que Marcos Thuram e Colomani também oferecem isso, mas são dois jogadores que não vêm bem na Euro. Esse centroavante vai ser um problema a França, a forma como vai montar o seu ataque, porque eu não vejo o Deschamps abrindo mão do trio de meio, porque vem sendo muito sólido, que vem jogando muito bem, principalmente do ponto de vista defensivo, com Tchouaméni, Kanté e Rabiot. Contra Portugal, ele inicia o jogo com o Losango, tentando colocar o Griezmann mais por dentro, até para fazer ele participar mais da partida. E você tendo o Mbappé e o Colomani como dupla. Não deu muito certo, tanto que ele já desiste durante o segundo tempo. Tira o Griezmann, coloca o Dembélé entra muito bem como sua opção de velocidade, cortando por dentro, pecando nas finalizações, que esse é um costume do Dembélé, e ele pode ser um cara importante nesse confronto, porque o Cucurella não é um marcador tão confiável assim, seja jogando ali pela direita, seja caindo por um momento pela esquerda, pois existem dúvidas sobre qual é a condição física do Mbappé. Ele sai contra Portugal, ele não joga bem, e reclamando muito questão do nariz, depois de tomar uma bolada, passa o segundo tempo mexendo na máscara, e claramente não está 100%, está em alguns momentos tentando se preservar de alguns contatos, e você ter um Dembélé como opção pode ser muito útil, tanto para atacar o lado direito, em cima do Cucurella, tanto para atacar o outro lado, em cima dos Navas. Então, eu acho uma Espanha que tem capacidade de envolver a França, que você tem um Dani Olmo, que não tem a mesma capacidade defensiva do Pedro, mas é um jogador que atua muito bem, especialmente nesse espaço entre linhas, aproximando do ataque, se movimentando, um cara que vem em ótimo nível. Até por não ter o Pedro, eu não ficaria surpreso se, por exemplo, ele colocasse o Mikel Merino como titular, talvez até em vez do Dani Olmo, porque a França é uma seleção que no meio campo ela vem se impondo muito, seja questões técnicas, mas também por questões físicas, uma seleção que fisicamente compete muito no meio campo, e a Espanha sofreu com isso com a Alemanha, e você ter o Mikel Merino ali aumenta um pouco mais esse poder de competição no meio, algo que ele optou quando jogou contra a Alemanha e ele entrou bem, em ser um cara de mais chegada, não tem a qualidade técnica do Dani Olmo, mas pode oferecer outras coisas, então você tem algumas questões em aberta. Eu acho a Espanha continuamente melhor, uma seleção que me encanta mais, joga melhor, mas eu acho que a França, por exemplo, é uma seleção mais sólida na defesa e eu acho que isso pode fazer total diferença. Se eu tivesse que palpitar em alguém, putz, eu palpitaria na França. Eu acho que os desfalques da Espanha são pesados. Eu acho que isso pode fazer diferença. Uma seleção que já em alguns momentos não passa tanta confiança defensiva, você não ter, talvez, para mim, seu principal defensor, que é o Carvajal, pode fazer muita diferença. Eu acho que do lado da França é ver como esse ataque vai ser montado. Colomani e Marcos Thuram não vem funcionando. O Giroud é uma opção que não foi usada, mas até se você olhar a dificuldade que a Espanha teve contra um centroavante mais forte fisicamente como foi o clube, eu não descartaria que ele provavelmente pudesse ser uma opção saindo do banco. Tem dúvidas sobre qual a questão física do Mbappé, se ele vai ser capaz de realmente ajudar, porque não vem fazendo uma grande Euro, mas se estiver bem, ele caindo contra um duelo contra Navas e Nacho pode levar muita vantagem. E questão do Griezmann, né? O Griezmann é um cara que vem sendo muito sacrificado dentro dessa ideia, se ter esse trio de meio, que o Deschamps não abre mão, um cara que vem sofrendo nisso é o Griezmann, parece que ele não consegue encontrar uma maneira de fazer com que o Griezmann seja mais participativo, seja mais presente dentro do jogo e consiga servir os atacantes. Não ficaria surpreso se o Griezmann fosse para o banco, até depois da maneira que o Dembélé entrou contra Portugal, até pensando em qual vai ser a estratégia da França diante da Espanha.
Mas eu acho um jogo muito legal. Seja pela qualidade que ambas as seleções têm, a França tem uma vantagem de ter mais opções saindo do banco e numa reta final de torneio de seleções, ainda mais depois de uma temporada europeia, isso pode ser fundamental. Você ter jogadores para conseguir manter o nível, né, tanto físico quanto técnico. Por exemplo, você tem a França tem no meio campo Camavinga e Fofana podendo sair no banco. Além de, se o Dembélé for reserva, você tem o Dembélé, o Barcola, podendo dar velocidade ao ataque. Então isso pode fazer diferença. Meu palpite é a França. Eu acho que mesmo sem empolgar, essa solidez defensiva da França acho que pode falar mais alto no final. Mas a Espanha é um grande time. Acho que qualquer equipe que avançar será favorita, inclusive, ao título contra o vencedor da outra semifinal entre Inglaterra e Holanda. Mas agora eu quero saber de você. Deixe aí nos comentários a sua expectativa para essa grande semifinal entre Espanha e França e também seu palpite. Quem você acha que vai ser o primeiro finalista da Euro 2024. Não se esqueça também de fazer a boa, de dar o seu like aí e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e também dar aquela força me seguindo para mais conteúdos nas redes sociais também. Muito obrigado por seguir até o final. Tchau, tchau e até a próxima.